Meu irmão, graça e paz a todos os nossos amados, queridos irmãos em Cristo Jesus. Graça e paz, meu irmão. A partir de agora você fica em mais uma edição do nosso podcast aí, Despertar para o Saber em Cristo. Você fica agora na voz do evangelista Cláudio Henrique Fernandes em mais uma edição maravilhosa aí para a sua vida. Hoje nós vamos dar continuidade referente à explicação aí da mensagem aí que falamos para você. Tem um podcast especial aí que diz, que traz aí um embasamento bíblico, Êxodo 28, versículo 1 e 2, que diz assim: Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. Vamos iniciar. Quero desejar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos a partir de agora a esse episódio nosso. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida e queremos te contemplar com a gloriosa paz de Cristo aí. Estejam todos conosco agora. Hoje nós vamos meditar nesse capítulo maravilhoso, Êxodo 28, 1 e 2. E, primeira vista, podemos pensar que este é apenas um capítulo simples, mais um capítulo simples da Bíblia, pequeno, mas que fala só sobre roupas sacerdotais e funções religiosas. Mas não, meu querido amigo, mas não, minha querida amiga. Mas quando olhamos profundamente, espiritualmente, encontramos uma lição preciosa sobre o chamado de Deus. Nessa lição tem o chamado de Deus para viver em santidade, viver em serviço, intercessão, principalmente aí Jesus, sobre Jesus Cristo, o nosso eterno e sumo sacerdote. Então, prepare aí você, minha querida amiga, prepare sua Bíblia, prepare o seu coração e vamos aprender junto aí o que Deus deseja nos ensinar através dessa mensagem poderosa e edificante para a nossa vida espiritual. Primeiro ponto de explicação diz assim: primeiro, Deus é quem escolhe os seus servos. Vamos explicar esse detalhe aí. Diz assim, o capítulo começa com Deus dizendo, lá no livro de Êxodo 28, 1, diz assim: depois fará chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. É um chamado aqui, essa mensagem é um chamado de Deus para Arão e seus familiares, seus filhos. E diz assim: observe algo importante, meu querido amigo, minha querida amiga. Arão não se ofereceu para o cargo de sacerdote. Seus filhos também não fizeram campanha para serem sacerdotes naquele tempo. Mas foi o chamado do próprio Deus quem escolheu eles. Isso nos ensina uma verdadeira palavra maravilhosa, um verdadeiro ministério que nasce, uma palavra edificante que nasce no coração de Deus com relação à família de Arão e seus filhos, sua família. Aí que diz assim: muitas pessoas desejam essas posições nos dias atuais e cargos, reconhecimentos, mas Deus procura servos dispostos a obedecer a sua mensagem, a sua palavra e ser santo como Deus quer que seja. O chamado de Deus não depende só de popularidade, de riqueza, influência. Muitas das vezes pensamos que esses cargos eles dependem de popularidade, temos que ter uma popularidade, temos que ter riqueza, temos que ter influência, temos que ter o aval de algumas pessoas influentes, pessoas que nos representam. Não. Esses cargos é referente ao sacerdócio. Deus chama quem ele quiser, como chamou no passado Arão e seus filhos, também nos dias de hoje Deus continua chamando. Não há influência referente ao homem. Tem que haver, a escolha tem que ser pelo chamado divino, tem que ser pelo chamado espiritual, tem que ser pela espiritualidade, a fé, conhecimento da palavra, vida com Deus, santidade. Deus chama quem ele quer e capacita quem ele chama.
mesmo a pessoa não sabendo nada, mas se Deus quiser levantar aquela pessoa, o próprio Deus ele capacita e prepara aquela pessoa, porque é de querer de Deus. Ao longo da Bíblia vemos isso acontecer. Foram muitos sacerdotes, muitos profetas que foram chamados. Aí mostra que Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, Deus chamou Davi, Deus chamou os profetas. Os profetas foram chamados naquele tempo por Jesus. Jesus saiu anunciando e chamando de um por um, mas que foi o que? Vontade do Espírito Santo de Deus no coração dele. Foi uma mensagem de Deus ao coração de Jesus. E nos dias de hoje também acontece do mesmo jeito, que hoje é pela autoridade do Espírito Santo nos corações das pessoas. E chamou também os apóstolos daquele tempo. E hoje Deus ainda continua chamando. A diferença é porque naquele tempo dos sacerdotes, Deus mesmo, ele vinha em sua voz mesmo, Deus falava com o profeta, Deus falava com o sacerdote, Deus falava com as pessoas e mostrava o seu querer. Hoje não, hoje é pela a voz do Espírito Santo que nós sentimos no coração. Deus ele só se manifesta hoje pela ação do Espírito Santo no coração do homem. E bem diferente hoje, mas que Deus ainda é quem controla tudo. E continua chamando pessoas nos dias de hoje. Talvez Deus esteja chamando você, meu querido amigo, minha querida amiga, para servir para algum tipo de trabalho na amplitude, de serventia na amplitude da Santa Casa, da sua santa obra, da igreja missionária, chamando você para servir de alguma maneira na igreja, na sua igreja. Lembre-se, o mais importante é que ele escolhe um ministério. Mais importante do que escolher um ministério é responder ao chamado de Deus quando ele chama você para o ministério, para o sacerdócio. Aí vamos explicar agora sobre o sacerdócio. O sacerdócio daquele tempo era um ministério de serviço. Muitas pessoas imaginam que ser sacerdote era uma posição de honra, de destaque naquele tempo, mas na realidade era uma função que trazia o quê? Muita responsabilidade, muito serviço. O sacerdote representa o povo diante de Deus. Ele apresentava os sacrifícios, intercedia pelos pecados das pessoas, ensinava a lei naquele tempo, cuidava da adoração nos tabernáculos. Era alguém que vivia para servir exclusivamente a Deus, era separado exclusivamente para servir a Deus. Esse princípio também nos dias de hoje continua sendo válido para todos os líderes sacerdotes que são levantados na igreja cristã nos dias de hoje também. Diz assim, Jesus nos ensinou que quem quiser ser maior entre vós será o vosso servo. No reino de Deus, na igreja cristã, liderança não significa poder, significa servir as pessoas, significa servir. Quanto maior o cargo, quanto maior a responsabilidade que a pessoa adquirir, maior deve ser a humildade. Quanto mais na igreja a pessoa sobe, mais humilde tem que ser. E ponto 3 de significado, o ponto 3 que vamos explicar esse significado, diz assim: as vestes sacerdotais daquela época revelam a beleza da santidade. Deus ordenou que fosse confeccionada vestes especiais para Arão naquela época. A Bíblia diz assim: farás veste sagrada para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. É a Bíblia que relata isso. Essas roupas não eram apenas exclusivamente roupas simples, mas eram roupas muito bonitas, roupas sofisticadas, roupas com detalhes, possuíam significados espirituais naquelas roupas dos sacerdotes antigos. O sacerdote precisava demonstrar exteriormente aquilo que deveria existir em seu interior, que era o quê? Essas roupas já demonstravam isso, que era o que? A santidade. Hoje Deus não exige esses tipos de roupas sacerdotais especiais, como antigamente, nos cristãos de antigamente. Mas Deus continua exigindo algo muito mais importante,
referente ao que hoje tem que ser um coração santo, voltado para servir as pessoas. E diz assim: muitas vezes as pessoas se preocupam apenas com a beleza, com a aparência, com o vestimento, mas hoje Deus não está se importando com isso mais. Porém, Deus ele observa o que? A vida interior, o coração do sacerdote, o coração daquele homem de Deus, porque tem que estar cheio o quê? De amor, de compromisso, de santidade, de serviço, de gratidão para que as pessoas. E ele, o próprio Deus, procurava pessoas que eram sinceras, obedientes e comprometidas com a sua vontade. E a verdadeira beleza do cristão está em um caráter. Tem que ter um caráter transformado pela presença de Deus. Esse é o verdadeiro significado e a verdadeira o verdadeiro querer de Deus, que a pessoa, o sacerdote hoje, ele tenha caráter transformado pela presença de Deus. E diz assim, o ponto 4 de explicação, diz assim, os sacerdotes carregavam, o sacerdote daquela época, carregava o povo nos ombros. Uma das partes mais impressionantes das vestes sacerdotais daquela época era o éfode. Nela havia duas pedras de ônix sobre os ombros de Arão, sobre o ombro do sacerdote Arão. Nessas pedras estavam gravados os nomes das tribos de Israel. Cada pedra no ombro havia uma simbologia gravada e representava as tribos de Israel. O sacerdote carregava simbolicamente o povo, que era aquela simbologia, aquela pedra, em seus ombros. Isso nos ensina que quem liderava os sacerdotes, eles precisavam aprender a carregar responsabilidade. O verdadeiro servo, sacerdote de Deus, ele tem que o que se importar, ele se importava com as pessoas. O sacerdote, ele orava por as pessoas, eles ajudavam quando necessário, compartilhava as suas lutas, os ombros representavam, seus ombros representavam aquelas pedras, representavam força. O sacerdote deveria usar a sua força para servir o povo, as pessoas. Da mesma forma, hoje, nos dias atuais, Deus deseja que usemos nossos dons e capacidade espiritual para ajudar aqueles que estão ao nosso redor, sofrendo, que buscam ajuda. E o ponto 5 de explicação diz assim: os sacerdotes carregavam o povo no coração. Aí nós vamos explicar agora esse ponto aqui. Diz assim: além das pedras nos ombros, como nós já explicamos, havia um peitoral do juízo. E nela estavam as 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel. Essa parte aqui ficava no peitoral. Eram 12 pedras preciosas que representavam as 12 tribos de Israel. Essas pedras ficavam sobre o peito de Arão, do sacerdote Arão, próximo ao coração. Isso significa que o sacerdote não deveria apenas carregar o povo sobre os seus ombros, deveria carregá-lo também em seu coração. Que lição maravilhosa, meu amigo, meu irmão. Podemos servir por obrigação hoje, nos dias atuais, ou por amor? Pronto. O certo aqui é nós servirmos como sacerdote, mas servirmos com todo o nosso amor intenso no nosso coração para as pessoas. O ministério, o sacerdócio, o ministério, o serviço na amplitude da igreja, sem amor, torna-se o que? Um ministério pesado, um ministério de clima pesado. Mas quando amamos as pessoas, o serviço torna-se o que? Transforma-se em alegria, transforma menos pesado. E diz assim: Jesus nos deu o maior exemplo de serviço. Ele amou as pessoas profundamente, chorou com os que choravam, curou os enfermos, acolheu os rejeitados, perdoou os pecadores. Seu ministério era movido pelo amor. E outro ponto de explicação que nós falamos, nós vamos explicar agora para você, que falamos sobre a inscrição que havia no nome Santidade ao Senhor. Onde é que estava essa santidade ao Senhor? Diz assim: era no tumbante do sacerdote Arão. Havia uma lâmina de ouro
Nela estava escrito o nome, o que? Santidade ao Senhor. Nesse tumbante havia esse nome muito grande, dizia assim: santidade ao Senhor. Essa frase lembra constantemente que o sacerdote ela pertencia a Deus, exclusivamente a Deus. Ele não servia a si mesmo, ele não servia aos seus interesses próprios. Sua vida, a vida do sacerdote, era dedicada ao Senhor. Hoje, essa mesma mensagem continua atual. Hoje, para nós cristãos, e quando formos levantados a sacerdote, ao servir, o serviço da igreja, hoje vivemos em uma sociedade cheia de distração e tentação, mas temos que lembrar que esse mesmo chamado de antigamente, aonde Deus chamava os sacerdotes, continua hoje, nos dias de hoje. Deus continua chamando os seus santos a serem sacerdotes. Os santos, nos dias de hoje, são escolhidos a sacerdotes. Os sacerdotes, a santificação, a perfeição absoluta. Os sacerdotes, eles são separados por Deus também nos dias de hoje. E significa viver buscando agradar ao Senhor todos os dias. E o ponto 7 de explicação que diz assim: Arão aponta para Jesus Cristo. Diz assim: talvez a maior lição em Êxodo 28, 1 e 2 seja o que Arão era, uma figura profética de Jesus. Arão foi um sacerdote temporário, Jesus é um sacerdote eterno. Arão oferecia sacrifício de animais, Jesus ofereceu a si mesmo na cruz. Arão entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Jesus entrou definitivamente na presença do Pai. Arão intercedia pelo povo de Israel. Jesus intercede por todos nós no início da sua trajetória e até hoje, para os que creiam. Até hoje Jesus ele intercede por nós, pela nossa vida. Que privilégio saber que temos um Salvador chamado Jesus Cristo, que continua intercedendo por nós todos os dias, todos os minutos. Quando estamos fracos, Jesus intercede. Quando estamos desanimados, Jesus está intercedendo por nós. Quando enfrentamos batalha, Jesus está intercedendo por nós. Quando diz assim, quando Jesus continua trabalhando, o nosso Jesus continua trabalhando sempre ao nosso favor, a favor do seu povo. E, meu irmão, estamos quase chegando ao nosso final aqui, diz aplicações práticas para a nossa vida atual nos dias de hoje. Antes de encerrarmos, vamos lembrar algumas lições práticas. Primeiro, Deus continua chamando as pessoas para a sua obra, para ser sacerdote. Segundo, servir a Deus é um privilégio hoje, nos dias atuais, e também uma responsabilidade ao servir do Senhor. Terceiro, a santidade deve fazer parte da vida do cristão. Quarto, devemos carregar as necessidades das pessoas em nossos ombros e o nosso coração. Quinto, Jesus é o nosso perfeito e eterno sumo sacerdote. Pronto, meu irmão, chegamos à conclusão da nossa explicação aí sobre esse livro de Êxodo 21, Êxodo 28, 1 e 2, que nos mostra que Deus separou Arão e seus filhos para uma missão especial ao sacerdócio. Mas, acima de tudo, esse capítulo aponta para Jesus, meu irmão. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele que nos representa diante do Pai, Jesus, que possamos responder ao nosso chamado, o chamado de Deus para a nossa vida e viver em santidade e serviço com amor sempre. Que o Senhor fortaleça a sua fé, a sua família, a minha família, o seu ministério, o meu ministério. E eu desejo a você, meu irmão, uma boa noite. Muito obrigado por nos acompanhar e que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo recaia sobre a sua vida sempre e que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, meu irmão. Amém, meu irmão. Glória a Jesus por esse maravilhoso podcast de hoje.